Cada marca nas minhas mãos conta uma história que poucos teriam coragem de ouvir até o fim. Mas hoje vou contar tudo, porque o silêncio protege quem machuca, nunca quem foi machucado. Olá, meus queridos. Me chamo Dona Cecília Rodrigues, tenho 88 anos e nasci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Se estão me vendo, é porque Deus me permitiu viver o suficiente para contar uma história que guardei dentro do peito por mais de 70 anos. Antes de continuar, me conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Gosto de imaginar que minhas palavras estão chegando em lares de todo o Brasil, como se eu pudesse sentar na sala de cada um de vocês, com um cafezinho quente, para compartilhar o que vivi. Era 1953 e o Brasil vivia aquela esperança do segundo governo Vargas. Mas na minha pequena Coronel Fabriciano, as notícias demoravam a chegar e a vida seguia no ritmo das estações e das plantações. Eu tinha acabado de completar 16 anos quando minha mãe nos deixou. Uma pneumonia que hoje seria tratada com antibióticos, naquela época, era praticamente uma sentença. Em menos de uma semana, nossa casa ficou sem o perfume do sabão caseiro que ela fazia com cinzas e sem o som do seu dedilhado no velho violão que herdara do pai. Meu pai trabalhava na estrada de ferro que cortava o estado. Era homem bom, mas calado demais, daqueles que não sabem expressar dor. Passou a ficar mais tempo fora de casa depois que mamãe se foi. Era como se as paredes de nossa casa de madeira ecoassem memórias que ele não conseguia enfrentar. E assim, a responsabilidade de cuidar do meu irmãozinho, o Pedro, que tinha apenas 7 anos, caiu inteiramente sobre meus ombros ainda tão jovens. Cecília, por que a mamãe não volta nunca? Pedro me perguntava quase todas as noites, com aqueles olhinhos castanhos marejados de lágrimas que ele tentava esconder. Porque ela virou uma estrelinha, meu bem. Daquelas que brilham mais forte. Era o que eu conseguia dizer enquanto penteava seus cabelos encaracolados antes de dormir, exatamente como nossa mãe fazia. Nos primeiros meses, nos virávamos como podíamos. Eu lavava roupas para fora, fazia doces para vender na feira de domingo e trocava os ovos de nossas galinhas por outros mantimentos com os vizinhos. À noite, quando Pedro dormia, eu chorava baixinho, com o rosto enterrado no travesseiro que ainda guardava o cheiro da mamãe. Era apenas uma menina tentando não ser engolida por responsabilidades de adulto. Foi numa tarde abafada de outubro que tudo mudou. O trem apitou mais cedo do que o normal, anunciando a chegada do meu pai. Pela janela, vi que ele não vinha sozinho. Uma mulher de estatura média, cabelos castanhos cuidadosamente arrumados e um vestido florido colorido demais para nossa cidadezinha simples, caminhava ao seu lado. O batom vermelho destacava ainda mais seu sorriso largo. Cecília, Pedro, venham conhecer a Gertrudes. Ela vai ser a nova mãe de vocês. Foi assim, sem preparação, sem conversa anterior, que meu pai apresentou a mulher que mudaria nossas vidas para sempre. Eu, paralisada na soleira da porta, apenas assenti com a cabeça. Pedro, escondido atrás das minhas saias, observava aquela estranha que agora faria parte da nossa família. Gertrude se aproximou, o perfume forte de jasmim invadindo nosso espaço, e acariciou meus cabelos. Finalmente terei a filha que sempre sonhei. Suas palavras soavam doces, mas havia algo em seus olhos que não combinava com suas palavras. Algo que só percebi muito depois, quando já era tarde demais. As primeiras semanas foram como um sonho depois de meses de pesadelo. A casa ganhou cortinas novas, o cheiro de comida quente voltou a preencher os cômodos e até flores frescas ornamentavam a mesa da sala de jantar aos domingos. Gertrudes parecia empenhada em conquistar meu pai, a mim e principalmente o Pedro, que rapidamente se encantou com as histórias mirabolantes que ela contava antes de dormir. Talvez, eu pensava, enquanto a observava fazer biscoitos de polvilho que Pedro tanto gostava, talvez possamos ser felizes de novo. E por um breve momento, acreditei sinceramente que Deus havia enviado um anjo para curar nossas feridas. Se vocês estão gostando desta história, por favor, deixem sua curtida e se inscrevam no canal. É um alimento para esta senhora saber que suas memórias podem tocar corações por aí. E quem sabe, talvez ajudar alguém que esteja passando por algo parecido hoje em dia. Meu pai sorria novamente.
Aos poucos, voltou a tocar seu acordeão nas noites de sábado, algo que não fazia desde antes da doença de mamãe. As pessoas da cidade comentavam como ele parecia rejuvenescido e como tínhamos sorte de ter Gertrudes em nossas vidas. Uma santa, diziam as senhoras na missa de domingo. Mas havia momentos, breves instantes, em que eu capturava expressões no rosto dela que me causavam um desconforto inexplicável, como quando Pedro derrubou sem querer uma xícara antiga, um presente que ela disse ter ganhado da avó. Por um segundo, seu rosto se transformou em uma máscara de fúria, antes de rapidamente se recompor em um sorriso forçado. Não tem problema, meu anjinho. Acidentes acontecem, mas seus olhos diziam outra coisa. Uma tarde, cerca de 3 meses depois de sua chegada, eu ajudava a arrumar suas coisas no quarto. Meu pai havia insistido que ela usasse o quarto de costura da mamãe para guardar seus pertences pessoais. Enquanto organizava uma gaveta de lenços e luvas, encontrei uma fotografia antiga, escondida entre os tecidos. Era Gertrudes muito mais jovem, ao lado de um homem que não era meu pai. Os dois abraçavam uma menina de aproximadamente a idade de Pedro. Intrigada, virei a foto e li a inscrição: Fernando, Gertrudes e Clara, 1947. Confusa, perguntei inocentemente: quem são estas pessoas na foto, dona Gertrudes? Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Ela arrancou a fotografia das minhas mãos com tanta força que deixou um corte no meu dedo indicador. Nunca, jamais mexa nas minhas coisas sem permissão. Seus olhos, geralmente calmos e calculados, agora ardiam com uma raiva que me fez recuar. Isso não é da sua conta, entendeu? Não é da sua conta. Assustada, apenas assenti e saí do quarto, meu coração batendo acelerado. Aquela foi a primeira vez que vi o que se escondia por trás da fachada cuidadosamente construída. Um vislumbre da verdadeira Gertrudes, que eu logo conheceria melhor do que gostaria. Naquela noite, sentados à mesa para o jantar, meu pai anunciou que precisaria fazer uma viagem de trabalho. A estrada de ferro estava sendo expandida para o norte e ele ficaria fora por 2 semanas. Mais tempo do que nunca havia ficado desde... Ele não completou a frase, mas todos sabíamos, desde que mamãe morrera. Não se preocupe, querido, Gertrudes disse, pousando a mão sobre a dele. Cuidarei muito bem das crianças. Havia um brilho estranho nos olhos dela, algo que fez meu estômago revirar. Era a primeira vez que ficaríamos sozinhos com ela por tanto tempo. Se eu soubesse o que estava por vir, teria implorado para ir com ele. Teria me agarrado à sua perna como Pedro fazia quando era menor e tinha medo do escuro. Teria feito qualquer coisa para não ficar sob o mesmo teto que Gertrudes por aquelas 2 semanas que marcariam nossas vidas para sempre. Mas eu não sabia. Era apenas uma menina de 16 anos, ingênua demais para perceber os sinais, inexperiente demais para reconhecer o perigo que se aproximava. O trem partiu na manhã seguinte, levando meu pai e nossa última barreira de proteção. Lembro-me de ficar acenando na plataforma até o último vagão desaparecer na curva. Uma sensação de vazio se instalando no meu peito. Pedro segurava minha mão com força, como se pressentisse que algo estava errado. Quando nos viramos para voltar para casa, Gertrudes já não sorria. Seu rosto havia endurecido e seus olhos, sempre cálidos na presença do meu pai, agora pareciam 2 fragmentos de gelo. Vamos, ela disse secamente. Temos muito o que fazer. E assim começou o período mais difícil das nossas vidas, quando descobrimos que o lobo não precisa sempre se esconder em pele de cordeiro. Às vezes, ele simplesmente espera o pastor se afastar do rebanho. No instante em que a porta se fechou atrás de nós, foi como se outra mulher surgisse no lugar daquela que meu pai havia deixado para cuidar de nós. Gertrudes arrancou o lenço do pescoço, jogou os sapatos de salto num canto e desabotoou o primeiro botão do vestido, suspirando como quem finalmente se livra de um disfarce pesado. Muito bem, agora vamos às regras reais desta casa, ela anunciou, caminhando até a cristaleira onde papai guardava a única garrafa de licor que possuíamos, reservada para visitas importantes. Serviu-se generosamente e virou o copo de uma só vez. Primeiro, nada de Dona Gertrudes.
Sou senhora para vocês dois, entendido? E segundo, acabou essa história de ficar choramingando pela sua mãe morta. Pedro, meu irmãozinho, encolheu-se ao meu lado, seus olhos arregalados de medo e confusão. Instintivamente, coloquei meu braço ao redor dele, como se pudesse protegê-lo do veneno que escorria das palavras dela. E quanto a você, ela apontou para mim, seus olhos estreitados, pode parar de agir como se fosse a dona da casa. Não é mais. Eu sou. E há muito trabalho a ser feito que você vem negligenciando. Naquele mesmo dia, recebi uma lista de tarefas tão extensa que seria impossível para qualquer pessoa completar em 24 horas. Lavar todas as roupas da casa no tanque com água gelada, incluindo os lençóis. Limpar cada fresta do assoalho com uma escova pequena. Polir os poucos talheres de prata que tínhamos herdado da minha avó. Preparar as 3 refeições enquanto ela descansava. E ainda cuidar da horta que ficava nos fundos da casa. E o Pedro? O que ele fará? Perguntei, tentando manter a voz firme. Gertrude sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. O Pedro terá seus próprios afazeres, não se preocupe. Na manhã seguinte, descobri o que ela queria dizer. Enquanto eu ralava os joelhos esfregando o chão da sala, vi pela janela Pedro carregando baldes d'água do poço que ficava a quase meio quilômetro de casa. Os baldes eram quase do tamanho dele, e a água transbordava e molhava suas calças curtas. Suas perninhas finas tremiam com o esforço, mas cada vez que ele parava para descansar, Gertrudes batia palmas da varanda. Mais rápido, menino! A cisterna não vai se encher sozinha! Corri para fora, as mãos ainda molhadas do trabalho. Ele é muito pequeno para carregar tanto peso. Vai machucar as costas. O tapa veio tão rápido que não tive tempo de desviar. A palma da mão dela deixou uma marca ardente na minha bochecha. Volte para dentro e termine seu serviço. Ou prefere que eu conte ao seu pai como você tem sido rebelde quando ele me ligou ontem à noite? Foi a primeira mentira de muitas. Meu pai não tinha como ligar. A cidade mais próxima com telefone ficava a quilômetros de distância. Mas naquele momento, a possibilidade de que ele pudesse descobrir que estávamos causando problemas para sua nova esposa me aterrorizou. Ele já estava tão feliz novamente. Como poderíamos estragar isso? E assim os dias se arrastaram. De manhã até à noite, trabalhávamos sob o olhar vigilante de Gertrudes. Enquanto eu lavava, cozinhava e limpava, Pedro era enviado para tarefas cada vez mais difíceis. Cortar lenha com um machado que pesava mais que seus braços. Limpar o galinheiro respirando aquela poeira que fazia seus olhos lacrimejarem durante horas. Subir na árvore mais alta do quintal para pegar as frutas mais maduras. Ele vai cair e se machucar. Implorei uma tarde, vendo meu irmão equilibrando-se precariamente num galho fino de jabuticabeira. Então talvez ele aprenda a ser mais cuidadoso. Ela respondeu, sem desviar os olhos da revista que folheava, confortavelmente sentada na cadeira de balanço que havia sido da minha mãe. As refeições se tornaram outro tormento. Gertrudes comia primeiro, sozinha, a melhor parte de tudo que eu preparava. Depois, Pedro e eu podíamos nos servir do que sobrava, que nunca era suficiente para 2 adolescentes em fase de crescimento. Mais de uma vez, dividi minha porção com Pedro quando o via olhando faminto para o prato quase vazio. À noite, quando finalmente nos recolhíamos exaustos, Pedro passou a aparecer no meu quarto, tremendo de frio ou de medo, às vezes ambos. "Posso dormir aqui, Ceci?" Ele sussurrava, os olhos brilhando de lágrimas contidas. "Tem barulhos estranhos no meu quarto." Eu sabia que não eram os barulhos que o assustavam, mas a certeza de que, ao amanhecer, outra rodada de humilhações e trabalhos forçados começaria. No aconchego da minha cama estreita, eu o abraçava e cantarolava baixinho as canções que nossa mãe costumava cantar, como Nesta Rua e Terezinha de Jesus, até que sua respiração ficasse regular, vencido pelo cansaço. Meus amigos de todo o Brasil, se estão acompanhando esta história desde uma poltrona confortável ou enquanto fazem outra atividade, quero que saibam que cada palavra que compartilho aqui é como uma pedra que carrego há décadas e finalmente posso colocar no chão. Me conte nos comentários se alguma vez você precisou proteger alguém que amava, mesmo quando você mesmo precisava de proteção. Isso me daria forças para continuar.
No quinto dia daquele pesadelo, Gertrudes anunciou que precisava ir à cidade vizinha visitar uma prima e ficaria fora durante toda a tarde. Foi o primeiro momento de respiro que tivemos. Assim que o ruído do caminhão que dava carona aos moradores da região sumiu na estrada de terra, peguei Pedro pela mão e o levei até o pequeno riacho que cortava a propriedade vizinha. Vamos, hoje podemos brincar um pouco, disse, tentando trazer de volta o sorriso que vinha se apagando do rosto dele. Molhamos os pés na água fresca, jogamos pedrinhas para ver quem conseguia fazê-las pular mais vezes na superfície e até tentamos pescar com uma vara improvisada. Por algumas horas, voltamos a ser apenas crianças, como deveríamos ser. Pedro riu genuinamente pela primeira vez em dias, quando um peixinho muito esperto roubou a isca sem ser fisgado. Acho que ele é mais inteligente que nós, comentou. E seu riso cristalino foi o som mais bonito que eu poderia ouvir. Mas nossa pequena fuga teve um preço alto. Perdemos a noção do tempo, e quando percebemos que o sol já estava baixo no horizonte, corremos de volta para casa, apenas para encontrar Gertrudes já nos esperando na varanda, os braços cruzados e o rosto contorcido numa expressão que aprendi a temer. Onde vocês estavam? Ela perguntou, a voz perigosamente calma. Terminamos todas as tarefas e... Comecei a explicar. Mas ela ergueu a mão, me silenciando. Não perguntei o que fizeram. Perguntei onde estavam. Pedro, tremendo ao meu lado, segurou minha mão com força. Fomos até o riacho, senhora. Ele respondeu quase num sussurro. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Gertrudes nos fitou longamente, como uma cobra observando sua presa antes do bote. Finalmente, com uma calma estudada, apontou para dentro da casa. Cecília, vá preparar o jantar. Pedro, venha comigo até o depósito. Precisamos conversar sobre obediência. Algo dentro de mim entrou em alerta. Posso ir junto? Perguntei rapidamente, sentindo Pedro apertar minha mão com mais força. Não. Este é um assunto entre mim e seu irmão. Vá fazer o que mandei. Relutante, soltei a mão de Pedro. Seus olhos imploravam para que eu não o deixasse, mas o que mais eu poderia fazer? Se desobedecêssemos novamente, só pioraríamos a situação. Pelo menos era o que eu pensava, ingenuamente, na época. Fui para a cozinha, meu coração batendo acelerado. Através da janela, vi os dois caminhando até o pequeno depósito de ferramentas que ficava a alguns metros da casa principal. A porta se fechou atrás deles e senti meu estômago revirar de ansiedade. Tentei me concentrar em acender o fogão a lenha e começar a preparar uma sopa com os poucos legumes que ainda tínhamos na despensa, mas meus ouvidos estavam atentos a qualquer som vindo de fora. Por mais de meia hora, nada além do crepitar do fogo e do ocasional piar de um João de barro que havia feito ninho no beiral da casa. Quando a porta do depósito finalmente se abriu, Pedro saiu primeiro, andando estranhamente rígido. Mesmo à distância, notei como ele mantinha os braços estendidos ao lado do corpo, evitando que tocassem em qualquer coisa. Gertrudes vinha logo atrás, carregando algo que guardou rapidamente no bolso do avental assim que percebeu que eu observava. Durante o jantar, Pedro mal tocou na comida. Sentava-se na beirada da cadeira e estremecia cada vez que Gertrudes fazia qualquer movimento brusco. Quando tentei encontrar seu olhar, ele desviou, fixando-se obstinadamente no prato como se ali estivesse a resposta para todos os nossos problemas. Mais tarde, quando todos se recolheram, Pedro não veio ao meu quarto como de costume. Preocupada, esperei que Gertrudes apagasse a luz do seu quarto e fui até o pequeno cômodo no final do corredor onde meu irmão dormia. Bati suavemente, mas não houve resposta. Abri a porta mesmo assim. Pedro estava deitado de bruços na cama, ainda vestido. Quando me aproximei e toquei seu ombro, ele sufocou um gemido de dor. O que foi que ela fez com você? Sussurrei, o medo e a raiva se misturando na minha voz. Lentamente, com movimentos cuidadosos, Pedro levantou a camisa. Mesmo na penumbra iluminada apenas pela lua que entrava pela janela pequena, pude ver as marcas vermelhas que cruzavam suas costas em linhas paralelas. Marcas de vara. Antigas o suficiente para não sangrarem mais, recentes o suficiente para incharem a pele frágil.
Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Uma raiva que eu não sabia que existia e rompeu com tanta força que precisei morder o lábio até sentir o gosto metálico do sangue para não gritar. Era 1953, no interior de Minas Gerais, onde crianças levavam surras educativas regularmente. Mas isso era diferente. Isso era crueldade deliberada, prazer em causar dor. Ela disse que é nosso segredo, Pedro murmurou entre lágrimas silenciosas. Disse que se eu contasse para alguém, principalmente para você ou para o papai, ela me mandaria para um colégio interno onde batem muito mais forte. Abraçando meu irmão com todo o cuidado para não pressionar seus ferimentos, fiz uma promessa silenciosa. Gertrudes jamais encostaria nele novamente. Eu encontraria um jeito de protegê-lo, nem que para isso tivesse que enfrentar o demônio de vestido florido que havia invadido nossas vidas. Na manhã seguinte, comecei a desenvolver o que chamei de sistema de proteção. Um plano silencioso que, eu não sabia então, acabaria nos salvando de formas que eu jamais imaginaria. Naquela manhã, despertei antes mesmo do primeiro canto do galo, com uma clareza que nunca havia sentido antes. Enquanto observava o céu ainda escuro pela janela, sabia que precisava agir. Não era mais uma menina assustada. Era a única proteção que meu irmão tinha neste mundo. Sentada na beirada da cama, tracei meu plano mentalmente. Precisava ser inteligente, mais astuta que Gertrudes. Confrontá-la diretamente só pioraria a situação, especialmente para Pedro. O relógio na parede marcava 4:30 da manhã. Ainda tinha pelo menos 1 hora antes de Gertrudes acordar. Silenciosamente, caminhei pelo corredor de madeira, evitando as tábuas que rangiam até o quarto de Pedro. Ele dormia inquieto, a respiração ainda entrecortada pela dor. Sentei-me ao lado dele e toquei de leve seu ombro. Pedro, sussurrei, precisamos conversar antes que ela acorde. Seus olhos se abriram instantaneamente. Aquele olhar alerta de quem aprendeu a dormir com um ouvido atento ao perigo. Ajudei-o a sentar-se com cuidado. Vou te proteger, mas precisamos ser espertos. Expliquei em voz baixa. Criei um sistema para nós. Primeiro, sempre fique onde eu possa ver você. Se não puder ver, fique onde possa me ouvir. Expliquei nosso novo código. Um assobio curto significaria cuidado, ela está vindo. 2 assobios rápidos queriam dizer esconda-se. E um assobio longo indicaria tudo seguro, pode voltar. Praticamos algumas vezes até que ele conseguisse reproduzir os sons corretamente. E mais importante, continuei, nunca fique sozinho com ela. Se ela mandar você ir a algum lugar, diga que precisa usar o banheiro primeiro e venha me avisar. Pedro assentiu, seus olhos revelando um misto de medo e confiança. Aquele olhar, de alguém tão pequeno depositando toda a sua esperança em mim, fortaleceu minha determinação ainda mais. Vou acordar mais cedo todos os dias, prometi. E fazer todas as tarefas pesadas antes que ela possa mandá-lo fazê-las. Naquela mesma manhã, quando os primeiros raios de sol mal despontavam, já tinha enchido metade da cisterna com água do poço, alimentado as galinhas e começado a preparar o café. Quando Gertrudes apareceu na cozinha, esfregando os olhos inchados pelo sono e provavelmente pelo licor que bebera na noite anterior, pareceu genuinamente surpresa. "O que significa isto?" perguntou, olhando desconfiada para a mesa posta com café fresco. "Pensei que gostaria de começar o dia com tudo em ordem, senhora", respondi, mantendo os olhos baixos para esconder qualquer vestígio de desafio. Ela me estudou por um momento, como se tentasse decifrar se havia alguma armadilha nas minhas ações. Finalmente, deu de ombros e sentou-se para comer. "Onde está seu irmão?" "Já alimentou as galinhas e está limpando o chiqueiro." Menti com naturalidade, sabendo que Pedro estava na verdade escondido no sótão, comendo o pão com geleia que eu havia separado para ele mais cedo. Gertrude sorriu, aquele sorriso frio que nunca chegava aos olhos. "Vejo que vocês finalmente entenderam como as coisas funcionam aqui." Aprendi rapidamente que prevenir era melhor que remediar. Passava as noites planejando cada detalhe do dia seguinte. Quais tarefas eu poderia completar antes do amanhecer? Como distrair Gertrudes em momentos críticos, onde esconder pequenas porções de comida para Pedro e para mim. Também comecei a mapear os humores dela. Havia padrões.
Nas manhãs em que acordava com o rosto inchado e os olhos vermelhos, seu temperamento estava particularmente explosivo. Nesses dias, eu criava pequenas distrações, derrubar acidentalmente um pouco de farinha no chão para limpar enquanto Pedro escapava sorrateiramente para o quintal, ou mencionar ter visto um rato na despensa, sabendo que seu pavor de roedores a manteria longe dali por horas. Para as crianças dos anos 2000 que estão me ouvindo agora, deve parecer estranho que não pudéssemos simplesmente ligar para alguém ou pedir ajuda. Mas em 1953, no interior de Minas, uma criança jamais questionaria a autoridade de um adulto, especialmente a esposa do pai. Os vizinhos mais próximos ficavam a quilômetros de distância, e mesmo assim, problemas de família eram assuntos privados, onde ninguém ousava interferir. Se você está assistindo de algum lugar do Brasil, deixe nos comentários qual seria sua estratégia nessa situação. Me emociona saber que, décadas depois, posso compartilhar esta história e talvez ajudar alguém que esteja vivendo algo parecido. Uma das partes mais importantes do meu sistema era garantir que Pedro sempre tivesse força para se defender, caso precisasse. Como Gertrudes controlava rigorosamente nossa alimentação, comecei a cultivar secretamente um pequeno canteiro de verduras atrás do depósito de lenha, em um local onde a sombra das árvores o escondia da vista da casa. Também fiz amizade com a filha da lavadeira que passava em frente à nossa casa às terças e quintas. Em troca de pequenos favores, como costurar um botão ou consertar o vestido de sua boneca, ela me trazia ocasionalmente ovos ou um pedaço de queijo que conseguia pegar da cozinha de sua patroa sem que ninguém notasse. Outro aspecto crucial era evitar que Gertrudes descobrisse nossos planos. Aprendi a ler suas expressões, a antecipar seus movimentos. Quando ela franzia o senho de um jeito específico e começava a bater as unhas na mesa, era sinal de que estava prestes a criar algum pretexto para punir Pedro. Nesses momentos, eu propositalmente derrubava algo ou fazia alguma pergunta sobre seu passado. Descobri que ela gostava de falar sobre sua suposta vida glamourosa na capital antes de se casar com meu pai. As noites tornaram-se nosso refúgio. Depois que Gertrudes adormecia, geralmente após várias doses do licor que meu pai guardava para ocasiões especiais, Pedro vinha para o meu quarto. Ali, à luz de uma vela que mantinha escondida sob a cama, continuávamos seus estudos. Ele havia parado de ir à escola desde que mamãe morrera, pois não havia ninguém para levá-lo até a cidade, e agora Gertrudes insistia que trabalho ensina mais que livros. Mas a professora disse que sou bom com os números. Pedro lamentava, enquanto praticávamos tabuadas em voz baixa. E você é, eu confirmava. Um dia vai voltar à escola e ser o melhor aluno da turma. Usei o velho caderno de receitas da mamãe para ensinar-lhe a ler melhor. Cada ingrediente, cada instrução tornava-se uma aula de português. Para a matemática, usávamos os feijões que eu escondia nos bolsos durante a seleção antes do cozimento. Ciências aprendíamos observando as plantas que cresciam no nosso jardim secreto, e história eu contava através das histórias que mamãe me ensinara. Mas nem todos os dias conseguíamos evitar completamente a fúria de Gertrudes. Numa tarde particularmente quente, quando o ar parecia pesado demais para respirar, ela descobriu que eu havia guardado um pedaço de bolo do café da manhã para dar a Pedro mais tarde. Então, é assim que vocês me agradecem? Ela gritou, o rosto contorcido de raiva. Roubando comida? Não é roubo, argumentei, tentando manter a calma. Só guardei um pouco para mais tarde, quando ele sentir fome depois de trabalhar no sol. O tapa que recebi foi tão forte que cambaleei para trás, quase caindo. O gosto metálico de sangue encheu minha boca, onde meu dente cortou o interior da bochecha. Você pensa que sou tola? Ela sibilou, aproximando seu rosto do meu. Acha que não vejo o que está fazendo? Tentando me fazer parecer a vilã para que seu pai me abandone como todos os outros? Aquele outros ficou ecoando na minha mente. Quem seriam esses outros? O homem da fotografia? A menina que se parecia com Pedro? Não sei do que a senhora está falando, respondi, mantendo o tom respeitoso, apesar da raiva que fervia dentro de mim. Sei muito bem que escreve cartas para seu pai às escondidas, ela acusou, embora isso fosse uma completa invenção. Sei que conta mentiras sobre mim. Naquele momento,
Pedro entrou correndo na cozinha, os olhos arregalados de medo ao ver a cena. Não fizemos nada disso, ele protestou, a voz falhando. Foi a primeira vez que o vi enfrentar Gertrudes diretamente. Para minha surpresa, ela recuou. Algo no olhar determinado de Pedro, tão parecido com o de nosso pai, pareceu desarmá-la momentaneamente. Com um último olhar furioso, ela saiu batendo a porta, murmurando que precisava respirar ar fresco antes de cometer uma loucura. Quando ela se afastou, abracei Pedro com força. Por que ela nos odeia tanto? Ele perguntou com a inocência dolorosa de uma criança tentando entender a crueldade adulta. Não sei, respondi honestamente, mas acho que não é sobre nós. Tem algo no passado dela, algo que a machucou muito. Naquela noite, enquanto aplicava um pano molhado com água fria na minha bochecha inchada, fiz uma descoberta que mudaria completamente nossa estratégia. Gertrudes havia esquecido seu diário debaixo da almofada da cadeira de balanço na varanda. Normalmente, jamais invadiria a privacidade de alguém assim, mas nossa segurança estava em jogo. Com as mãos trêmulas, abri o caderno de capa marrom e comecei a ler. As primeiras páginas estavam cheias de observações mundanas sobre a vida na cidade antes de conhecer meu pai. Mas então encontrei menções a Fernando e minha pequena Clara. Conforme avançava na leitura, uma história de partir o coração se revelou. Seu primeiro marido a havia abandonado, levando a filha do casal, a menina da fotografia. E pelo que entendi nas entrelinhas, ele a deixou após descobrir que ela tinha episódios, períodos de raiva intensa seguidos por profunda melancolia. Gertrudes havia tentado recuperar a guarda da filha várias vezes, sem sucesso. A última anotação sobre Clara dizia que ela e o pai haviam se mudado para o Rio de Janeiro e que Gertrudes não conseguiu encontrá-los nas 2 vezes que juntou dinheiro para viajar até lá. Fechei o diário e o devolvi exatamente onde o encontrara, com o coração pesado. Agora entendia melhor o monstro que vivia conosco. Não era menos assustador, mas pelo menos tinha um rosto mais humano. A dor de perder uma filha a havia transformado em alguém capaz de infligir dor em outras crianças. Essa descoberta não justificava suas ações, mas me deu uma nova ferramenta para nosso sistema de proteção: conhecimento. Na manhã seguinte, coloquei discretamente uma flor sobre a mesa do café. Uma pequena margarida silvestre. Quando Gertrudes questionou, respondi simplesmente: mamãe dizia que uma flor alegra qualquer ambiente. Pensei que pudesse trazer boas lembranças. Vi algo mudar em seus olhos por um breve instante. Um lampejo de humanidade que raramente aparecia. Ela não agradeceu, mas também não jogou a flor fora, colocando-a num copo com água. A partir daquele dia, incluí em nosso sistema pequenos gestos calculados para apelar para qualquer humanidade que ainda restasse nela. Não por compaixão, mas por estratégia. Mencionava casualmente o quão bonito seria se, algum dia, Pedro tivesse uma irmã mais velha para admirar, sabendo que isso tocaria na ferida aberta da filha perdida. Ou perguntava se ela poderia me ensinar a fazer o bolo de fubá especial que ela havia mencionado uma vez quando estava de bom humor. Esses pequenos atos não transformaram Gertrudes numa pessoa amorosa, mas criaram pequenos momentos de trégua que usávamos para respirar, para reunir forças. Era como dançar com uma cobra, perigoso, exaustivo, mas necessário para sobreviver. Por quase uma semana, nosso sistema funcionou razoavelmente bem. Eu acordava antes do amanhecer, completava as tarefas mais pesadas, protegia Pedro e tentava manter Gertrudes distraída ou satisfeita o suficiente para não descontar suas frustrações em nós. Mas então, na véspera do retorno do meu pai, tudo mudou. O plano que eu havia construído tão cuidadosamente desmoronou numa única noite chuvosa, a noite que viria a ser conhecida entre nós simplesmente como a Noite da Febre. O temporal começou no final da tarde, daqueles que transformam o céu em chumbo e fazem as árvores dançarem violentamente. Relâmpagos cortavam o horizonte em intervalos cada vez menores, e o barulho dos trovões fazia as janelas de nossa casa tremerem em seus batentes. Vai ser uma noite difícil, comentou Gertrudes, observando pela janela as nuvens escuras que se avolumavam.
Seu pai deve chegar amanhã, se o trem conseguir passar com toda essa chuva. Senti uma pontada de esperança. Apenas mais uma noite e papai estaria de volta. Mais uma noite e poderíamos, pelo menos temporariamente, respirar um pouco mais aliviados sob a proteção de sua presença. O jantar transcorreu num silêncio interrompido apenas pelo tinir dos talheres e o rugido ocasional dos trovões. Pedro mal tocou na comida, remexendo o arroz com feijão no prato sem entusiasmo. Notei que seu rosto estava corado, mais do que o normal, mas atribuí ao calor abafado que precedia a tempestade. "Posso me retirar, senhora?" ele perguntou, a voz mais baixa que o costume. Gertrudes o estudou por um momento, como se procurasse alguma razão para negar o pedido, mas acabou assentindo. "Vá. E não se esqueça de deixar lenha seca separada para amanhã de manhã." Pedro arrastou-se para fora da cozinha, os ombros caídos de uma forma que apertou meu coração. Terminei de lavar a louça rapidamente, ansiosa para verificar como ele estava. Quando finalmente pude ir ao seu quarto, a chuva já caía em cortinas densas, golpeando o telhado com força. Bati levemente na porta, sem resposta. Entrei devagar e o encontrei já deitado, enrolado nas cobertas apesar do calor. "Pedro!" Chamei baixinho, aproximando-me. Quando toquei sua testa, recuei assustada. Estava queimando de febre. "Me sinto estranho, Ceci", ele murmurou, os olhos vidrados fixos no teto. "Tudo dói." Sentei na beirada da cama e afastei os cabelos úmidos de suor de sua testa. O coração acelerou em pânico ao perceber quão quente ele estava. Em 1953, no interior de Minas, febre alta não era algo a se tratar com leviandade. Sem antibióticos facilmente disponíveis, sem hospital próximo, uma simples gripe podia se transformar em pneumonia em questão de dias. Como muitos que me assistem sabem, principalmente os mais velhos, naquela época confiávamos em remédios caseiros, aqueles que passavam de mãe para filha. Me conte nos comentários se sua família também tinha essas receitas antigas para baixar febre, porque a que usei naquela noite aprendi com minha mãe. "Vou buscar alguma coisa para te ajudar, não se preocupe", sussurrei, e saí silenciosamente do quarto, tomando cuidado para não alertar Gertrudes. Na cozinha, preparei um chá de folhas de laranjeira com mel, um dos remédios que mamãe sempre usava quando tínhamos febre. Peguei também um balde com água fria e panos limpos para compressas. Ao passar pela sala, vi Gertrudes adormecida na poltrona, um copo vazio de licor na mesinha ao lado. Pelo menos isso jogava a nosso favor. Voltei ao quarto de Pedro e comecei a ministrar os cuidados. Compressas frias na testa e nas axilas para baixar a temperatura, chá morno para hidratar. Por quase uma hora, parecia estar funcionando. A pele dele esfriou um pouco e ele até conseguiu cochilar brevemente. Mas por volta das 10 da noite, a febre voltou com força redobrada. Pedro começou a delirar, falando frases desconexas, chamando por nossa mãe. Seus lábios estavam ressecados e rachados, e a respiração, antes regular, agora vinha em arquejos preocupantes. Compreendi com terror crescente que os remédios caseiros não seriam suficientes. Precisávamos de ajuda profissional. O único médico da região morava na cidade, a 12 quilômetros de distância. Com a tempestade e a escuridão, seria impossível chegar até lá a pé, e não tínhamos cavalo ou qualquer outro meio de transporte. Havia apenas uma opção. Gertrudes precisava saber. Com o coração pesado, voltei à sala onde ela ainda dormia. A expressão em seu rosto era surpreendentemente pacífica no sono, quase maternal. Uma cruel ironia, considerando sua vigília desperta. "Senhora", chamei, tocando levemente seu ombro. "Senhora, preciso falar com a senhora." Ela acordou sobressaltada, os olhos desfocados por um momento antes de se fixarem em mim com a habitual frieza. "O que você quer a esta hora?" "É o Pedro. Ele está muito doente com febre alta. Precisamos de um médico." Gertrudes ajeitou-se na poltrona, suspirando impaciente. "É só uma febre infantil. Dê um chá e ele estará bem pela manhã." "Já tentei isso. A febre continua subindo e ele está delirando. Por favor, precisamos buscar ajuda." Algo em minha voz deve ter comunicado a gravidade da situação, pois ela se levantou e me seguiu até o quarto de Pedro.
Ao ver o estado dele, o rosto vermelho e contorcido, o corpo pequeno tremendo sob as cobertas apesar do calor, os olhos semi-abertos e desfocados, seu semblante mudou. Há quanto tempo ele está assim? A febre começou hoje à tarde, mas piorou muito na última hora. Expliquei, torcendo as mãos ansiosamente. Gertrudes colocou a mão na testa dele e franziu o senho. Pela primeira vez desde que entrara em nossas vidas, vi algo quase como preocupação genuína em seu rosto. Seu pai me mataria se algo acontecesse com o menino, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Então, endireitando os ombros. É impossível buscar o médico com esta tempestade. Teremos que cuidar dele até amanhecer. Foi nesse momento que Pedro teve uma convulsão. Seu pequeno corpo arqueou na cama, os olhos reviraram e um gemido agudo escapou de seus lábios. Foi a coisa mais aterrorizante que já havia presenciado. Santo Deus! Exclamou Gertrudes, recuando um passo. Faça alguma coisa! Gritei, esquecendo toda a cautela e submissão forçada dos últimos dias. Ele pode morrer. Naquele instante crítico, algo inesperado aconteceu. Gertrudes pareceu transformar-se diante dos meus olhos. A máscara de indiferença caiu, substituída por uma expressão de determinação quase profissional. Tire as cobertas dele. Precisamos baixar essa febre imediatamente, ordenou, arregaçando as mangas. Traga mais água fria, toalhas limpas e, se tiver, a garrafa de álcool da despensa. Corri para buscar o que ela pedira, atordoada pela súbita mudança. Quando voltei, Gertrudes já havia retirado a camisa encharcada de suor de Pedro e o mantinha apenas de calção, aplicando compressas frias em pontos específicos do corpo, pescoço, axilas, virilha. Minha mãe era parteira. Ela explicou sem que eu perguntasse, enquanto misturava álcool com água numa bacia. Vi muitas crianças com febre alta. Precisamos evitar outra convulsão a todo custo. Durante as próximas horas, trabalhamos lado a lado em silêncio tenso, trocando as compressas a cada poucos minutos. Gertrudes demonstrava um conhecimento surpreendente sobre cuidados médicos caseiros. Preparou uma infusão de ervas que mantinha no fundo de sua mala, algo que disse ter aprendido com uma curandeira indígena anos antes. Abra a boca dele. Devagar, instruiu, segurando uma colher com o líquido escuro. É amargo, mas vai ajudar. A tempestade continuava lá fora, como se o próprio céu estivesse em guerra, mas dentro daquele pequeno quarto, uma trégua silenciosa havia se estabelecido. Vi Gertrudes massagear as pernas de Pedro quando ele teve cãibras e murmurar palavras de conforto em seu ouvido quando ele chamava por nossa mãe. Clara também tinha febres assim, ela disse subitamente por volta das 3 da manhã, quando a chuva finalmente começou a diminuir. Minha filha, ela quase se foi numa noite como esta. Não respondi, temendo quebrar o frágil momento de vulnerabilidade. Eu não sei mais como ser mãe, confessou num sussurro quase inaudível. Quando Fernando levou Clara embora, algo dentro de mim morreu. A lua conseguiu furar as nuvens nesse momento, lançando uma fraca luz prateada através da janela, iluminando parcialmente o rosto de Gertrudes. Vi lágrimas silenciosas correndo por suas bochechas e compreendi que estava diante da verdadeira mulher por trás da máscara de crueldade. Uma mulher quebrada por perdas e desapontamentos, que havia canalizado toda sua dor em ódio. Por volta das 5 da manhã, a febre de Pedro finalmente começou a ceder. Sua respiração tornou-se mais regular e a pele, antes escaldante, agora apenas morna ao toque. A cor voltava gradualmente ao seu rosto, substituindo o vermelho intenso da febre. Ele vai ficar bem, declarou Gertrudes, levantando-se com visível esforço depois de horas ajoelhada ao lado da cama. A crise passou. Dei-me conta, então, de que havíamos passado a noite inteira juntas, unidas pelo objetivo comum de salvar a vida de Pedro. Mas o que isso significava para nós, para nosso futuro nesta casa? Algo tinha mudado. Mas eu não sabia exatamente o que. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o quarto, ouvimos o barulho distante de um apito de trem. Papai estaria chegando em breve, sem sequer imaginar o drama que havíamos vivido em sua ausência. Gertrudes parou na porta, olhando para Pedro, que agora dormia pacificamente, exausto pela batalha que seu pequeno corpo havia travado. Vá descansar um pouco.
ela me disse, em um tom que não reconheci imediatamente, até perceber que era gentileza. Eu prepararei o café para quando seu pai chegar. Quando ela saiu, sentei-me na beirada da cama de Pedro, passando os dedos suavemente por seus cabelos úmidos. Ele abriu os olhos levemente, a lucidez voltando ao seu olhar. Sonhei com mamãe. Ele murmurou, a voz rouca. Ela disse que ficaria tudo bem. Engoli o nó que se formou em minha garganta. E vai ficar, Pedro. Prometo a você. Nós não sabíamos então, mas aquela noite de tempestade, a noite da febre, havia sido um ponto de virada. As cicatrizes que Gertrudes nos infligira não desapareceriam milagrosamente, nem seu comportamento mudaria da água para o vinho. Algumas feridas são profundas demais para serem completamente curadas. Mas algo fundamental havia mudado. Por uma noite, vimos a humanidade por trás do monstro. E talvez, apenas talvez, ela tenha vislumbrado em nós, não rivais ou empecilhos, mas crianças que, como sua própria filha perdida, apenas ansiavam por proteção e amor. Observando o nascer do sol pela janela, com seu prometedor tom de laranja tingindo o céu após a tempestade, algo dentro de mim se fortaleceu. As próximas semanas, meses e até anos não seriam fáceis, mas naquela noite aprendi que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, pequenas luzes podem surgir nos lugares mais inesperados. E quando o apito do trem soou novamente, mais próximo agora, anunciando o retorno de meu pai, entendi que nossa história estava longe de terminar. As cicatrizes que carregávamos começariam, lentamente, a se transformar em um propósito. Um propósito que me acompanharia pelos próximos 70 anos e que me traz até vocês hoje, compartilhando estas memórias. Antes de irmos para o último capítulo desta história, quero agradecer a cada um de vocês que está acompanhando. É um privilégio, aos 88 anos, poder transformar minhas dores em algo que talvez ajude alguém por aí. Por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precise ouvir esta mensagem de esperança em meio à escuridão. Aproveita também e curta esse vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito. O trem chegou pontualmente às 7 da manhã. Da varanda, vi meu pai descer com sua mala de couro gasta, o rosto iluminado ao avistar nossa casa. Aquele sorriso genuíno, tão raro desde a partida de mamãe, me trouxe lágrimas aos olhos. Ele não fazia ideia do que havíamos vivido nas 2 semanas de sua ausência. Gertrudes foi recebê-lo na estação, o vestido florido impecável, os cabelos cuidadosamente arrumados, como se a mulher que passara a noite toda cuidando de um menino febril nunca tivesse existido. De longe, observei o abraço que trocaram, o beijo carinhoso, a forma como ela pegou sua mala com um gesto de dedicação. Onde estão as crianças? Ouvi meu pai perguntar quando se aproximaram da casa. Pedro está descansando. Teve uma febrinha durante a noite, mas já está bem melhor. Gertrudes respondeu, a voz melódica e preocupada. Cecília está com ele agora. Não havia mentira nessas palavras, apenas a omissão de tudo o que acontecera antes, os castigos, as humilhações, o trabalho forçado. Por um momento considerei correr até meu pai e contar tudo, abrir as comportas daquele dique de segredos que havíamos construído. Mas então me lembrei de seu rosto iluminado, de como parecia finalmente ter encontrado alguma paz após meses de luto desesperado. Quando entrou no quarto onde Pedro dormia, meu pai se ajoelhou ao lado da cama, seus olhos preocupados examinando cada centímetro do rosto de meu irmão. Como ele está realmente? Perguntou em voz baixa. Foi uma noite difícil, respondi honestamente. A febre subiu muito, ele até teve uma convulsão. Meu pai empalideceu. Por que não foram buscar o Dr. Mendes? A tempestade estava muito forte. As estradas devem estar intransitáveis, explicou Gertrudes, que havia entrado silenciosamente no quarto. Mas cuidamos dele a noite toda. Cecília foi incansável. Olhei para ela, surpresa com o elogio inesperado. Nossos olhares se cruzaram por um segundo, e algo não dito passou entre nós. Um reconhecimento mútuo, talvez, de que ambas havíamos mudado durante aquela noite. Os dias que se seguiram trouxeram uma estranha normalidade à nossa casa. Gertrudes continuava controladora e, por vezes, ríspida,
mas os castigos físicos cessaram completamente. Pedro voltou à escola na cidade, como meu pai havia insistido antes de viajar, e eu ganhei permissão para ajudar na mercearia do seu Joaquim 3 vezes por semana, o que me dava não apenas alguns trocados, mas também um respiro da atmosfera tensa de casa. Foi na mercearia, em uma tarde abafada de março de 1954, quase 6 meses após a noite da febre, que encontrei Sofia, a filha mais velha do padre Antônio, recém-chegada do seminário em Belo Horizonte, onde estudava para ser professora. Cecília Rodrigues? Não me diga que é você. Como cresceu, menina? Sofia exclamou ao me reconhecer, abraçando-me com genuína alegria. Sofia era 7 anos mais velha que eu, mas havíamos sido vizinhas quando pequenas, antes de sua família se mudar para a casa paroquial no centro da cidade. Conversamos por quase 1 hora enquanto ela esperava seu Joaquim separar as encomendas para a festa da igreja. E como está sua vida desde que sua madrasta chegou? Ela perguntou, baixando a voz. Papai comentou que seu pai parece muito feliz com o novo casamento. Hesitei, insegura sobre quanto revelar. Sofia percebeu minha relutância e apertou minha mão gentilmente. As paredes das casas do interior têm ouvidos, mas as palavras ditas dentro da igreja estão protegidas pelo sigilo. Ela disse com um sorriso compreensivo. Se precisar conversar, estarei na sacristia amanhã depois da missa das 6. Aquela conversa na sacristia, à sombra do altar coberto por toalhas de renda feitas pelas senhoras da comunidade, mudou minha vida para sempre. Sofia ouviu em silêncio enquanto eu despejava, pela primeira vez, todo o horror daquelas 2 semanas. As tarefas impossíveis, os castigos de Pedro, o medo constante, o sistema de proteção que tive que desenvolver. Mas também falei sobre a noite da febre, sobre vislumbrar o ser humano quebrado por trás da máscara de crueldade. Cecília, Sofia disse quando terminei, o que você fez para proteger seu irmão foi extraordinário. Poucas pessoas teriam essa força. Balancei a cabeça, sentindo que não merecia o elogio. O que deveria fazer agora? Contar para meu pai? Ele está tão feliz. Sofia refletiu por um momento. Você tem que confiar em sua intuição, mas lembre-se que segredos dolorosos raramente permanecem enterrados para sempre. Cedo ou tarde, eles encontram uma forma de vir à tona. Ela estava certa, é claro, mas a forma como a verdade finalmente emergiu não foi nada do que eu poderia imaginar. 3 semanas depois daquela conversa, quando voltava da mercearia, encontrei Gertrudes no quintal, de joelhos diante da pequena horta que eu cultivava secretamente atrás do depósito. Meu coração disparou. A horta era minha reserva de alimentos para Pedro, parte vital do nosso sistema de proteção, mesmo que sua necessidade tivesse diminuído nos últimos meses. O que está fazendo? Perguntei, tentando não soar acusatória. Gertrudes levantou-se lentamente, limpando a terra das mãos no avental. Estas mudas de alface estão mal posicionadas. Pegam sol demais neste canto. Não era a resposta que eu esperava. A senhora sabia da horta? Ela deu um meio sorriso, quase triste. Sei de muitas coisas, Cecília. Sempre soube. Ficamos ali paradas, o vento suave balançando as folhas tenras da horta, o sol da tarde projetando nossas sombras na terra úmida. Havia algo diferente em Gertrudes naquele dia, uma fragilidade que eu nunca havia notado antes. Recebi uma carta hoje, ela disse finalmente. De Fernando, meu ex-marido. Meu estômago gelou. Já havia passado tanto tempo desde que encontrara a fotografia escondida, desde que lera às escondidas seu diário, que quase havia esquecido daquela outra vida que ela tivera. Clara faleceu há 3 meses. Meningite. Sua voz era monocórdia, como se recitasse fatos sobre uma estranha. Ela tinha quase a idade de Pedro. Sinto muito, murmurei, e surpreendi-me ao perceber que era sincera. Gertrudes assentiu brevemente, antes de virar as costas e caminhar em direção à casa. Parou após alguns passos e, sem se virar, disse: Rabanetes cresceriam bem ali, ao lado das cenouras. A terra está boa. Foi o mais próximo de uma oferta de paz que recebemos. Nos meses que se seguiram, uma tensa coexistência se estabeleceu em nossa casa. Gertrudes nunca se transformou na madrasta amorosa dos contos de fadas, mas os abusos cessaram completamente.
Em seus momentos mais vulneráveis, geralmente à noite após um copo de licor, ela falava de Clara, compartilhando histórias de sua filha que pareciam um esforço para mantê-la viva através das palavras. E eu escutava, não por compaixão no início, mas porque cada história me dava mais ferramentas para entender a mulher que havia entrado em nossas vidas como um furacão. Com o tempo, algo próximo de compreensão se desenvolveu entre nós. Nunca amizade ou carinho, mas um respeito mútuo nascido do reconhecimento de que ambas carregávamos dores profundas. Em 1956, quando completei 19 anos, Sofia voltou definitivamente para nossa cidade para assumir a escola primária. Com seu incentivo, prestei o exame para o curso normal e fui aceita. Gertrudes, surpreendentemente, não se opôs quando anunciei que me mudaria para a cidade para estudar. Você tem mente afiada, foi tudo que disse. Seria desperdício não usá-la. Os anos passaram. Me formei professora em 1960 e voltei para minha cidade, assumindo a turma de alfabetização. Pedro, já um rapaz de 14 anos, havia se tornado um estudante exemplar, sonhando em cursar medicina, um sonho que eventualmente realizaria, formando-se médico pediatra em 1972 pela UFMG. Papai e Gertrudes permaneceram casados até 1968, quando ele faleceu de um ataque cardíaco fulminante. Na noite do velório, enquanto todos já haviam se recolhido, encontrei Gertrudes sentada sozinha na varanda, olhando as estrelas com uma expressão de absoluta solidão. O que acontecerá agora? Perguntei, sem realmente esperar resposta. Voltarei para São Paulo, ela disse. Tenho uma irmã lá. Assentir, imaginando que aquele seria o fim de nossa estranha e dolorosa conexão. Mas antes de partir, Gertrudes me entregou um pacote embrulhado em papel pardo. Para que você nunca esqueça, disse enigmaticamente. Abri o pacote semanas depois, quando finalmente tive coragem, e encontrei o diário dela, recheado de novas entradas que não havia lido anteriormente. Nas últimas páginas, encontrei uma confissão que me deixou sem fôlego. Quando José me trouxe para esta casa, vi em Pedro o filho que nunca tive, e em Cecília, a rival que poderia afastar a afeição de meu novo marido. Transformei minha dor em veneno e quase destruí 2 crianças inocentes. Não mereço perdão, mas talvez um dia eles entendam que o monstro que viram não era eu. Era a dor vestindo minha pele. Aquelas palavras me perseguiram por anos. Não traziam justificativa para seus atos, mas ofereciam uma perspectiva que eu, em minha juventude ferida, não conseguia enxergar completamente. Em 1975, aos 38 anos, já casada e com 2 filhos, recebi a notícia de que Gertrudes havia falecido em um asilo em São Paulo. Senti uma emoção complexa que não conseguia nomear. Não era tristeza nem alívio, talvez apenas o encerramento de um capítulo doloroso que havia moldado quem eu me tornara. Foi naquele mesmo ano que fundei o primeiro abrigo para crianças maltratadas de nossa região. Usei o dinheiro da venda da casa de meus pais e o apoio incansável de Sofia, que já dirigia a escola estadual. Pedro, já médico estabelecido na capital, voltava mensalmente para atender gratuitamente nossas crianças. Por que escolheu este trabalho, dona Cecília? Uma jovem repórter do jornal local me perguntou na inauguração. O que a motivou? Olhei para as cicatrizes nas minhas mãos, marcas deixadas por anos de trabalho pesado na infância, e sorri, porque aprendi que as piores cicatrizes são aquelas que ninguém pode ver. E também aprendi que mesmo as pessoas mais quebradas podem ser remendadas com paciência e compreensão. Ao longo dos anos, dezenas de crianças passaram por nosso abrigo. Algumas vinham de lares destruídos pelo alcoolismo, outras de situações de negligência ou abuso. Para cada uma delas, eu olhava nos olhos e via um pouquinho do Pedro de 7 anos, tremendo de medo no depósito de ferramentas, ou da Cecília de 16, criando estratégias desesperadas para proteger o irmão. Hoje, aos 88 anos, quando olho para trás, vejo como aquelas 2 semanas terríveis de 1953 definiram toda a minha vida. O sistema de proteção que criei por necessidade se transformou em uma metodologia que treinei dezenas de educadores a implementar.
as estratégias para reconhecer sinais de abuso, para intervir sem causar mais danos, para reconstruir a confiança de uma criança quebrada, tudo isso nasceu daquela experiência dolorosa. E quanto a Gertrudes? Levei décadas para fazer as pazes com sua memória. Não para justificar suas ações, mas para entender que pessoas machucadas frequentemente machucam outros. A menina que um dia sofreu nas mãos da madrasta, agora compreende que a cura verdadeira só vem quando transformamos nossas cicatrizes em propósito. Pedro é avô hoje, seus netos já adolescentes. Quando nos reunimos em datas especiais, às vezes falamos daqueles dias, não mais com dor aguda, mas com a compreensão que só a passagem do tempo pode trazer. Você salvou minha vida 2 vezes, ele sempre diz. Uma vez na noite da febre, e todos os dias quando me protegeu dela. Meus queridos, se esta história encontrou seu coração hoje, quero que saiba que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. As cicatrizes que carregamos podem nos definir, mas não precisam nos limitar. Podem, na verdade, se tornar nosso propósito mais profundo. Agradeço de coração por terem me acompanhado nesta jornada de memórias. Sei que não é fácil ouvir histórias de dor, mas espero que também tenham encontrado a esperança e a redenção que eventualmente encontrei. E se você, que me assiste agora, carrega suas próprias cicatrizes invisíveis, saiba que não está sozinho. A cura no compartilhar, a força no transformar dor em propósito. Meus queridos, antes de me despedir, quero fazer um convite especial para vocês. Entrem no link que está na descrição deste vídeo para participar do nosso grupo no WhatsApp. Lá compartilhamos diariamente histórias reais como esta, de vovós que transformaram suas dores em lições de vida. É um espaço de acolhimento onde trocamos experiências, apoio e muito carinho. Estou esperando por cada um de vocês lá. Não deixem de entrar, viu? Meu coração fica quentinho sabendo que posso conversar com vocês todos os dias através dessas histórias. Cliquem agora mesmo no link que está na descrição deste vídeo e venham fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Prometo que vocês não vão se arrepender. Que Deus abençoe o caminho de cada um.